Boa noite, queridos. Nós vamos começar o nosso tabel daqui a pouco. Aguardar os irmãos que estarão aí entrando, né? Para a gente estar compartilhando a palavra de Deus nesta noite, estarmos aí nos edificando mutuamente, nos encorajando, em nome de Jesus, amém? O Espírito Santo possa falar conosco, ministrar no nosso coração, realmente trazendo aquilo que Ele tem para nós nesse tempo, iluminando os olhos do nosso coração, o nosso entendimento, amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Bem, vamos orar. Quero chamar o pastor Silas aqui. Vem orar pra gente. Oi, queridos. Boa noite. Jesus, nós adoramos a Ti, Senhor. Sem o Senhor, ó Deus, não há razão da nossa vida aqui, Papai. Nós entregamos o nosso espírito, alma e corpo diante de Ti. Nos inclinamos ante o governo, ante a autoridade, ante o controle do Senhor pelas nossas vidas. Jesus, nós somos Teus. Nós temos a plena convicção do valor do Teu sangue derramado naquela cruz. Amém. E nós nos escondemos debaixo de Tuas asas. Sim. Nós somos aqueles os quais o Senhor comprou com o Teu sangue precioso, para fazermos diferença na terra. Que nesses dias a unção do Teu Espírito esteja sobre cada vida, esteja sobre cada família, sobre cada casa. Sim. E que haja alegria nos corações. Alegrias de viver a realidade eterna. Pai, nós olhamos para o que a Tua Palavra nos diz. E a Tua Palavra diz que cada um de nós somos mais do que vencedores. Por causa do Teu amor, ó Pai. E nós ministramos, ó Deus, que na casa de cada irmão, de cada vida que está nessa live, ó Deus, há uma unção, ó Deus, de paz, uma unção de fé, uma unção de alegria, uma unção de perseverança e determinação na Tua Palavra, Deus. Porque o Senhor mesmo disse, Jesus, e eu creio 100% nisso, que tudo vai passar, mas a Tua Palavra jamais vai passar. E nós nos firmamos não em palavras de políticos, não em palavras de autoridades humanas, nós nos firmamos na autoridade suprema da Tua Palavra. Amém. E a Tua Palavra diz que o Senhor nos esconde debaixo de Tuas asas. Amém. Obrigado por este tempo, Senhor. Fala a cada um de nós, ó Pai. Nos inclinamos ao Teu ensino, nos inclinamos a colocar em prática a Tua Palavra eterna. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor é em nós. Em Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês hoje sobre nós imunizarmos a nossa alma, né? Nós estamos vivendo um tempo onde a gente precisa tomar muitos cuidados, passar álcool, lavar as mãos, usar máscara, né? Não abraçar, não se aproximar. E tudo isso está correto, nós temos que tomar esses devidos cuidados, mas por esses dias o Espírito Santo ministrou muito no meu coração. Será que nós estamos preocupados também com a nossa alma, em imunizar a nossa alma? Porque o nosso corpo precisa de imunidade para que a gente não pegue o vírus, seja o vírus, o Covid-19 ou seja qualquer outro, porque tem muitos vírus por aí, né? Mas a nossa alma também precisa de imunidade. E o que seria imunizar? Seria adquirir proteção, né, contra uma doença infecciosa. Prática que tem como objetivo aumentar a resistência contra infecções. Mas será que nós só corremos riscos de infecções
no nosso corpo, quantas infecções, quantos vírus estão destruindo as vidas. Nós entendemos que um dos males do século, né, até então era a depressão, e depois estudos dizem que não é tanto só a depressão, que a ansiedade, né, é aquela coisa de acelerar, a síndrome do pensamento acelerado. Então, assim, o que nós podemos aprender nesse tempo também? Lá em 3 João, no capítulo 1, no versículo 2, o apóstolo João diz o seguinte para Gaio, que era o presbítero ali daquela igreja: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, o interesse de Deus é que realmente não só o nosso corpo esteja imunizado, mas que nós também estejamos imunizando a nossa alma de tantas coisas que podem adoecer a nossa alma. Então, né, mais uma vez João fala: faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então eu quero dizer para você, será que nós estamos realmente cuidando da nossa alma como nós temos tentado nos imunizar contra esse vírus que pode destruir o nosso corpo? Mas a nossa alma, nós entendemos que ela é eterna. Ela vai para a eternidade, né? E espero que todos nós estejamos caminhando para a eternidade em Deus. E olha que interessante, lá em Mateus, no capítulo 16, vou ler nessa versão primeiro. Se você tiver com a Bíblia aí na tua casa, um caderno, você pode anotar, pode ler. Lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 26, diz assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então eu entendo que Deus está nos dizendo o seguinte: vocês precisam também, como líderes, que são influência, como a gente tem falado, né? Nós estamos no Tadel, no treinamento de líderes. Nós vamos exercer influência. E muito mais nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos estar, cada um de nós, não só cuidarmos com a nossa imunidade física, mas cuidar com a nossa imunidade interior, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E o Salmo 139, versículo 23 e 24 diz assim: sonda, meu Deus, ou examina, meu Deus, e conhece o meu coração, as minhas emoções. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, nós precisamos pedir para o Senhor para que Ele realmente venha sondar o nosso coração, sondar os nossos pensamentos. O que é que tem realmente permanecido na nossa mente? O que tem permeado os nossos pensamentos? O que tem dominado a minha mente, né? Então, eu posso ser contaminado na minha alma? Com certeza. Quantas coisas podem contaminar a nossa alma? Quantas coisas! Mas tudo começa aqui, né? Com o que eu penso. Nós vamos ver depois que Jesus nos ensina que o que nos contamina, na verdade, não é o que sai, mas o que, ou melhor, não é o que entra, né? Mas é o que sai. Mas para algo sair de dentro de nós, primeiro ele entra aqui, no nosso pensamento, na nossa mente. Então nós vamos
ler o capítulo 7 de Marcos, Marcos capítulo 7, versículos de 20 a 23. Mas eu quero só contextualizar aqui, dar o contexto do que está acontecendo. Ali Jesus vai, né, comer com os discípulos e eles têm ali os líderes religiosos, os fariseus, falam para Jesus, né, que os discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Não estou dizendo que está errado, certo? Nós temos que lavar as mãos para comer, principalmente nesse tempo, nessa época, né? Meu Deus! Mas assim, ali no versículo 2 diz que eles notaram que alguns dos discípulos de Jesus deixavam de seguir os rituais judaicos comuns antes de comer. Porque os judeus, especialmente os fariseus, não comem enquanto não lavam os braços até os cotovelos, conforme as antigas tradições exigiam. Portanto, no versículo 5, os líderes religiosos perguntaram para Jesus: por que os seus discípulos não seguem os nossos antigos e tradicionais costumes? Pois eles comem sem primeiro seguir a cerimônia de lavar-se. Aí no versículo 8, não vou ler todo o texto porque é longo. Por que vocês desprezam as ordens expressas de Deus e põem no lugar delas as próprias tradições de vocês? Aí no versículo 14, Jesus então chama a multidão novamente para que viesse ouvi-lo. Aí ele diz: ouçam vocês todos, disse ele, e procurem entender. A alma de vocês não é prejudicada pelo que vocês comem, mas sim pelo que vocês pensam e dizem. A alma de vocês não é prejudicada pelo que vocês comem, mas pelo que vocês pensam e dizem. Aí no versículo 20, então ele acrescentou: é a mente que pode contaminar, porque de dentro do coração dos homens vêm os maus pensamentos de imoralidade, roubo, assassínio, adultério, desejo de possuir o que pertence aos outros, falta de temor a Deus, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e todas as outras loucuras. Todas essas coisas ruins procedem de dentro. São elas que contaminam e fazem vocês serem indignos, né? Que nos leva a estar realmente pecando, estarmos ali contaminados pelos vírus, né? Porque esse vírus na nossa alma é o pecado. Mas olha que interessante, né? No versículo 16, a alma de vocês é prejudicada não pelo que vocês comem, mas pelo que vocês pensam e pelo que vocês falam. Jesus, nos ajuda, Senhor, a guardar os nossos pensamentos, realmente a vigiar aquilo que entra na nossa mente. E eu lendo várias coisas, estudando, e olha que interessante isso que o Augusto Cury fala sobre a questão, né, dos pensamentos. Ele é um psiquiatra, escritor, autor da teoria da inteligência multifocal, e ele diz assim: todos os dias nós registramos centenas e milhares de informação no córtex cerebral. E nós sofremos micromudanças todos os dias. Portanto, o ser humano está em constante mudança. O que é esse córtex cerebral? Você pode estudar sobre isso depois, não vou poder entrar muito nisso. Mas é a sede do nosso entendimento e da razão. É o que ele recebe, é processado, integrado, respondendo com uma ação. Então, tudo que eu trago para minha mente vai para esse córtex e vai me levar a ter uma ação. Então, isso vai criando na minha vida, na nossa vida, diariamente. Nós vamos sofrendo, como ele diz,
micromudanças. Então, isso significa que, dependendo daquilo que eu penso, que eu permito que permeie a minha mente, aquilo vai gerar micromudanças na minha vida. Ou positivas ou negativas. Vai depender daquilo que eu estou absorvendo para dentro de mim. Por isso que a palavra de Deus diz, lá em Provérbios, no capítulo 4, Provérbios 4, 23, olha o que a palavra de Deus fala. Vocês devem estar, careca, como diz o outro, de ouvir, de ler esse versículo. Mas ele diz assim: acima de tudo, meu filho, tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Tem outra versão que diz: acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, nós entendemos que a palavra de Deus já nos ensina desde muito tempo como nós vamos imunizar a nossa alma, porque a nossa alma é eterna, né? Nós estamos passando um tempo aqui, mas nós viemos da eternidade e nós vamos voltar para a eternidade. E Romanos 12, que também é um texto muito conhecido, Romanos 12, 1 e 2. E assim, queridos irmãos, eu apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam como um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que Ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que Ele fez por vocês, isso será pedir muita coisa? Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem a vocês. Então não tem como nós imunizarmos a nossa alma se nós não cuidarmos com aquilo que está entrando na nossa mente. Esse é o caminho. Nós precisamos guardar a nossa mente, aquilo que nós pensamos, né? Amém. E é interessante que nós não temos como deletar as coisas na memória. Tudo que nós vivemos, você viveu situações no teu passado, você viveu boas experiências, más experiências, você viveu momentos de muita alegria, momentos de dor, momentos de traumas, momentos de cura. Não tem como nós deletarmos as memórias, mas tem como nós recebermos uma ação de Deus nas nossas memórias. É como uma cicatriz, né? Eu tenho uma cicatriz aqui na mão, eu nunca vou esquecer que eu me machuquei, que eu cortei aqui, ficou uma cicatriz aqui na minha mão bem feinha. Mas eu não sinto dor quando eu olho para essa cicatriz. Mas eu enxergo essa cicatriz aqui. E assim, só o Espírito Santo pode fazer na minha vida e na tua vida. Aquilo que de repente talvez ainda esteja na sua vida hoje, na sua alma hoje, na sua mente hoje, que é do teu passado, ou que é do teu presente, que é de ontem, que é de hoje, que vai como um vírus tentar destruir a tua imunidade, destruir o teu interior. O Senhor está dizendo para mim e para você que Ele é o único que pode derramar o bálsamo que cura a tua alma, que cura os teus pensamentos, que imuniza o teu interior. Você vai lembrar das dores, você vai lembrar das situações, mas você não vai sentir a dor. Porque onde Ele derrama esse bálsamo, nós somos milagrosamente restaurados pelo poder da unção que quebra o jugo na nossa vida, né? E uma coisa que tem assolado muito a sociedade hoje, falando diante do quadro que nós estamos vivendo, o mundo em geral, essa questão da ansiedade, né? A ansiedade, se nós não cuidarmos, ela vai desenvolver outras coisas, fobias, né? O medo que vai nos levar a desenvolver outras
situações emocionais que não precisam. Vai depender daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que nós estamos colocando para dentro dos nossos pensamentos. Então tem um ditado, né, que diz assim que os olhos são as janelas da alma. Então, às vezes o que você está vendo, o que você está ouvindo, tudo isso vai entrando antes de descer no nosso coração, ele passa pela nossa mente. Então a gente precisa imunizar os nossos pensamentos, nós precisamos guardar os nossos pensamentos. E tem muitos sintomas dessa ansiedade hoje, né? Essa mente agitada, essa mente hiperpensante. Muitas pessoas estão com muito medo, muito preocupadas, agitadas no seu interior. Aí o que acontece conosco? Nós começamos diante de um quadro como esse que nós estamos vivendo, né, em todo o mundo, não é só aqui no Brasil. O que pode acontecer é nós começarmos a sofrer por antecipação, as coisas nem aconteceram ainda, nós já estaremos sofrendo, né, essa questão econômica do Brasil e do mundo. Então nós começamos a sofrer por antecipação, por coisas que nem aconteceram. Nós começamos a ficar com uma baixa tolerância à frustração, a ansiedade nos leva a isso. E queridos, é inevitável que nós passemos por frustrações. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós precisamos, porque nós vamos passar. E eu entendo que Deus precisa permitir isso, para que nós sejamos pessoas que tenham resistência emocional, imunidade emocional, para lidar com conflitos, para lidar com situações, não só apenas como essa que nós estamos vivendo, nós já vínhamos lidando com muitas situações. Não se fala, mas o índice de morte no trânsito é enorme. O índice de morte por câncer é enorme. Entre outros vírus, entre outras circunstâncias. Vai passar esse momento que nós estamos vivendo e coisas difíceis virão depois desse momento. Como que nós vamos lidar com isso? Nós precisamos imunizar a nossa alma. Nós precisamos guardar a nossa mente, as nossas emoções. Nós precisamos aprender a quietar a nossa mente para que a gente supere isso em Deus, né? Que a gente aprenda a ter tolerância nas frustrações. Outra coisa que acontece muito, a gente cobra muito, não só da gente mesmo, mas a gente cobra muito das outras pessoas. E geralmente nós, quando temos essa atitude, eu acredito que a maioria do ser humano tem essa atitude quando nós cobramos. E nós acabamos adoecendo, nós acabamos diminuindo, né? Perdendo a nossa imunidade, nós acabamos também gerando isso no coração das outras pessoas. Então o Senhor está nos levando nesse tempo a aprender, a lidar, a elaborar, a administrar as nossas emoções. Como realmente manter a imunidade das nossas emoções. É muito importante nós entendermos que nós não mudamos circunstâncias, nós não mudamos as pessoas. Muitas vezes nós queremos, principalmente, né, os casais, né, os cônjuges, nós queremos mudar o nosso cônjuge, nós queremos mudar uma situação, nós queremos mudar isso, mudar aquilo. Queridos, nós não vamos mudar nada. Nós só vamos conseguir mudar a nós mesmos se nós permitirmos que essas mudanças sejam operadas dentro de nós. E nós temos uma parceria com Deus nisso. Por quê? Porque nos foi dado a capacidade de escolha. Eu e você podemos escolher. Então, hoje nós temos acesso a muitas informações. Há um excesso de informações. Mas o problema, isso aqui não é meu, isso aqui é científico, o problema é que não
transformamos informações em conhecimento e conhecimento em experiência. Agora, olha só essa pesquisa. No passado, o número de informações dobrava-se a cada 200 anos. Hoje, dobra-se a cada 1 ano. Esse excesso de informação satura o córtex cerebral, que foi o que a gente falou um pouquinho antes, que é a sede do entendimento e da razão, né, que é onde vai nos levar a ter ações. Satura e faz com que eles não consigam elaborar experiências e torna aquelas informações lixo dentro de nós. E estressa o cérebro, né? E leva o quê? Excesso de medos, fobias, e começa a controlar a nossa mente, começa a nos levar a um estado emocional e psicológico bem negativo, né? Mas nós temos a palavra de Deus, que já vem nos orientando há muito tempo, está aí à nossa disposição. E é possível nós vivermos nesse tempo, como nós vivemos no passado, também situações como nós estamos vivendo no presente, situações que nós vamos viver no futuro, situações estressantes, situações ruins, situações negativas, mas eu quero dizer para você que é possível nós escrevermos realmente, como diz Augusto Cury, os capítulos mais importantes da nossa vida, da nossa existência, mesmo quando o mundo desaba ao nosso redor, mesmo quando tudo ao nosso redor está dizendo não, está dizendo que é um caos, nós podemos aprender, nós podemos romper, nós podemos viver realmente experiências maravilhosas nesse tempo. Como? Aí a palavra de Deus, que é a resposta para a nossa vida, né? Nós não temos outro lugar onde nós vamos buscar a resposta. Filipenses 4:8 diz assim: agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pense em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam de mim e me viram fazer. E o Deus da paz será com vocês. E a outra versão diz: Amém. Em que pensar? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento. É dessa forma que nós vamos conseguir imunizar a nossa alma. Realmente, não permitindo que qualquer coisa venha e permaneça na nossa mente. Não vou dizer para vocês que pensamentos, muitos passaram na nossa mente, né? Muitos mesmo. Todos os dias, o dia todo, são milhares de pensamentos. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos imunizar as nossas emoções, fazendo aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Pensando aquilo que é bom, né? Como diz ali em Filipenses 4:8, você pode colocar esse versículo, né, no espelho do teu banheiro, na tua geladeira, onde você quiser, né? Onde estiver visível, para quê? Para que a gente esteja realmente memorizando isso, trocando os nossos pensamentos. Como o apóstolo Paulo fala, né? Transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente. A palavra de Deus diz em Salmo 19:7 que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela é perfeita. E é ela que restaura a nossa alma, os nossos pensamentos, a nossa alma. Então, ela é, lá no Salmo 119 diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
É ela que vai proteger a nossa vida, a nossa alma, as nossas emoções, os nossos pensamentos, para que nós realmente saiamos mais do que vencedores, não só desse momento em que nós estamos vivendo, mas de todos os momentos que nós enfrentaremos pela frente, né? No nosso dia a dia, nos relacionamentos, enfim, são tantas as circunstâncias, situações familiares, situações no trabalho, situações financeiras, situações de saúde, são tantas as situações que nós estamos sujeitos aqui ainda, mas o Senhor diz que nós podemos vencer. Amém. Como? Guardando, imunizando a nossa vida, de dentro para fora. Nós precisamos imunizar o nosso corpo, sim. Precisamos tomar esses cuidados, sim. Não só agora com o Covid-19. Eu acho que higiene é uma coisa que a gente podia criar essa cultura, né? Em todo o tempo, não apenas nesse período, né? Amém. Mas enfim, e Provérbios 21, 23 também diz algo maravilhoso, porque Jesus fala que é o que nós pensamos e o que nós falamos que vai contaminando o nosso interior. Então, Provérbios 21, 23 diz assim: você quer ficar sempre livre de problemas e sofrimentos? Fale o mínimo possível e tome sempre cuidado com as suas palavras. Nessa versão, vamos lá, Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Amém. Duas coisas que a gente precisa cuidar para imunizar a nossa alma. Aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente fala. A morte e a vida estão no poder da língua, né? O que bem a utiliza, come dos seus frutos. Provérbios 18, 21. Nossas palavras têm poder para construir ou destruir nossa vida. Quem usa bem suas palavras receberá benefícios em troca. Queridos, isso não é para hoje, isso não é para agora, isso é para a vida. E o mundo espera que os filhos de Deus se revelem. A criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Como nós temos dito, você é um líder, tendo consciência disso ou não, você vai influenciar positivamente ou negativamente. Que tipo de líder eu quero ser? Que tipo de líder você quer ser? É um grande desafio nós guardarmos os nossos pensamentos. Nós temos domínio sobre os nossos pensamentos. Nós determinarmos o que entra. E colocarmos realmente limite para aquilo que nós vamos ouvir, ver e deixar descer dentro de nós. E a mesma coisa com aquilo que nós falamos, né? Nós estávamos aqui na hora do café em casa, conversando justamente sobre isso. Que às vezes a gente fala cada coisa que não edifica em nada. E as nossas palavras, elas são sementes. Às vezes a gente acha que falar da situação, né, ou falar de alguém, falar de tudo que nós falamos negativamente, vai ficar como semente nos ares aí, né? Mas nós somos o quê? Nós somos profetas do Senhor. Nós vamos trazer à nossa memória a palavra de Deus, aquilo que dá esperança. E nós Amém. vamos profetizar como líderes nessa geração aquilo que gera vida, aquilo que gera esperança
Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude. Queridos, são tantas situações que podem estar adoecendo a tua alma, que pode adoecer a minha alma, e muitas vezes a gente não se preocupa tanto com isso, porque a gente não vê, não é como o teu corpo que você sente, não é como o teu corpo como que você toca, que você enxerga o seu corpo. Mas eu vou dizer para você, a dor ou as situações que às vezes estão dentro de nós, as ofensas, os maus pensamentos, mágoas, ressentimentos, falta de perdão, quantas coisas podem estar dentro da nossa alma, queridos. Para que a nossa alma tenha imunidade para prevalecer em todo tempo, ela precisa do óleo do Espírito, ela precisa da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que alinha o nosso interior, e ela é lâmpada. A palavra de Deus precisa penetrar dentro de mim e de você, e trazer luz no nosso interior. E eu quero fazer uma oração, eu tenho feito essa oração diariamente, porque o Senhor tem me levado a isso, e eu quero profetizar isso sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Amém. A oração que o apóstolo Paulo fez. E eu quero declarar isso agora sobre a minha vida e a sua vida. Efésios 1, 16 a 18, a 19, desculpa, que diz assim: nunca deixei de dar graças a Deus por vocês. Nem nunca deixei de dar graças a Deus por vocês. Amém. Oro constantemente por todos vocês, pedindo a Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que lhes dê sabedoria para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que Ele fez por vocês. Oro para que os seus corações, para que o meu coração, sejam inundados de luz, a fim de que vocês, a fim de que eu, possamos ver alguma coisa do futuro que Ele nos chamou a partilhar. Quero que vocês compreendam que Deus enriqueceu, porque nós que somos de Cristo, fomos dados a Ele. Olha que lindo isso. Jesus enriqueceu porque nós fomos dados a Ele. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que creem nele. Amém. Eu não sei quais são as tuas dificuldades. Eu sei que todos nós temos elas. Mas eu sei que nesse tempo é um tempo de oportunidade de nós vencermos realmente essa batalha interior. Se nós aprendermos a lidar com a nossa batalha interior, com o nosso homem interior, nós aprendemos e vencermos nesse primeiro campo de batalha, que é os nossos pensamentos, a nossa mente, nós vamos avançar e vencer muitas outras batalhas. Amém. Porque o que pode nos levantar ou o que pode nos abater, nos derrubar, é aquilo que nós vamos permitir entrar na nossa mente. E o outro texto que eu quero ler com vocês, encerrar com esse texto, que também tem orado e profetizado sobre a vida da igreja, sobre a minha vida, é 2 Coríntios 10, 4 e 5. Amém. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Obrigado, Jesus. E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Amém. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém, queridos? Nós vamos usar essas armas espirituais.
Eu sei que a ciência tem a sua contribuição. Nós sabemos que quem criou a ciência foi o Senhor e Ele vai usar como um instrumento na vida das pessoas, né, no geral, mas o teu interior não tem como o homem operar. Só o Espírito Santo pode operar no meu interior e no teu interior. E mais uma vez eu quero declarar agora, numa outra versão, essa passagem, que diz: uso poderosas armas de Deus e não as que são feitas por homens, para derrubar as fortalezas do diabo. Amém. Estas armas podem derrubar todo argumento arrogante contra Deus e toda muralha que possa ser erguida para impedir os homens de encontrá-lo. Olha que maravilhoso! Isso é maravilhoso, né? Estas armas podem derrubar todo argumento arrogante contra Deus. Amém. E toda muralha que possa ser erguida para impedir os homens de encontrá-lo. Glória a Deus por isso. Com essas armas posso capturar e levar de volta a Deus, aquele que está longe, e transformá-los em homens cujo desejo do coração seja obediência a Cristo. Amém. Amém, queridos? Amém. O Senhor tem nos chamado para fazer diferença onde nós estivermos. E nós precisamos começar pelo que nós pensamos, pelo que nós falamos, nós guardarmos os nossos pensamentos, nós pensarmos, né, antes de falar aquilo que nós falamos muitas vezes sobre a nação, sobre os nossos filhos, sobre o nosso cônjuge, sobre os seus irmãos, sobre o governo. Queridos, a palavra de Deus diz que é Deus quem estabelece reis e quem Amém. remove reis. Glória a Deus. A palavra fala em Romanos que nós devemos orar pelas autoridades. Amém. Nós não estamos defendendo homens, nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Nós vamos orar, seja quem for o governo que estiver nesta nação, hoje, amanhã, na próxima eleição, nós estaremos orando para que haja paz no Brasil. Amém. Para que o propósito de Deus se cumpra nessa nação. Amém. Para que o propósito de Deus se cumpra, a começar pela minha vida e a tua vida. Então, vamos imunizar as nossas vidas interiores. Vamos imunizar a nossa mente. Vamos imunizar a nossa alma. Vamos trazer realmente essa palavra para dentro do nosso coração. Amém, queridos? Eu creio que tem sido um tempo de grande crescimento e romper para todos nós, né? Eu sei que não é fácil crescer, não é fácil romper, mas nós não cumpriremos o propósito de Deus sem isso. Todo homem de Deus, todo aquele que entende o seu chamado, todo aquele que quer responder a esse chamado, vai passar por algumas situações na sua vida. Por isso eu quero te dizer, você precisa aprender a lidar com conflitos. Eu preciso aprender a lidar com conflitos e imunizar a nossa alma. Amém. Amém? Amém. Glória a Quero Deus. orar por você. Lembrando também que no sábado nós teremos o Descende e que vai ser maravilhoso esse tempo, né? Do meio-dia à meia-noite. Nós estaremos participando, as células também, por favor, né? Estejam amanhã aí, vendo como que vocês estarão se reunindo, se vocês já vão se reunir, se vocês ainda vão fazer essa semana pela live. Mas amanhã aqui em casa, né, nós já estaremos reunidos, observando as orientações, mas nós já vamos estar reunidos, amém? Então eu quero que você, aí onde você está, você feche os seus olhos, se for possível, e nós vamos orar, Amém. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu Sim, quero Senhor. declarar a Tua palavra sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre Amém, a em vida nome dos de meus Jesus. irmãos.
Senhor, nos ajuda, nos ensina a imunizar a nossa alma. Amém. Assim, Pai, como nós não queremos adoecer cremos, ó fisicamente, nós não queremos adoecer emocionalmente. Amém. Senhor, nós sabemos que o nosso corpo ele pode passar pela morte, mas ele vai ser ressuscitado. Amém. Eu creio, Deus. Pai, eu creio, Jesus. O Senhor nos prometeu que quando o Senhor voltar, todos ressuscitarão. Amém. Senhor, Amém. mas a nossa alma, ó Deus, ela pode, dependendo das escolhas que fizermos aqui, ela pode ter uma eternidade longe da Tua presença. Oh, Jesus. Senhor, nós não queremos Ajuda-nos, isso. Senhor. Nós queremos guardar nesse tempo e nos tempos que virão, em todo o tempo, a nossa alma. Amém. E nós queremos, ó Deus, realmente ser pessoas que tenham um equilíbrio nas suas emoções. Amém. Queremos aprender a administrar as nossas emoções, amadurecer com relação a isso, Sim, lidar Senhor. com relação Obrigado, às nossas Jesus. emoções, os nossos pensamentos, para que nós possamos ser líderes que tenham uma influência positiva, Amém. uma influência de fé, uma influência, ó Deus, realmente da vida, Amém. de profetizar vida, de enxergar Nós declaramos vida, em nome de Pai, Jesus. de não se dobrar diante das frustrações, Sim, Senhor. das decepções, Em nome de das Jesus. lutas, das circunstâncias. Pai, nos levanta Amém. realmente como esses líderes que o Amém. Senhor tem chamado. Sim, Senhor. Realmente esses que vão, Vamos fazer Senhor, fazer a diferença, Deus. diferença nessa Amém. geração. Amém, Pai. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Sim, Senhor. Eis-nos aqui como Seca em Cascavel, eis-nos Amém. aqui como Amém. família. Amém. Eu e a minha casa. Sim, Senhor, Senhor. em nome de Jesus, Servindo nos a Ti, leva a um Jesus. tempo de romper, a um tempo de Amém. maturidade. Amém. Que o Senhor Em venha nome de alinhar a Jesus. nossa alma, as nossas Amém. emoções. Que Sim, o Senhor Senhor. venha nos livrar daquilo Sim, que Senhor. amarga Em o nome nosso de interior. Jesus. Amém. Pai, os preconceitos, Sim. os conceitos Toda ofensa. errados, as ofensas. Em nome de Jesus, Senhor, ó os Deus. enganos, Sim, as Senhor. fortalezas, os Sim, meu Deus. sofismas, toda altivez Sim, seja quebrado, que se ó Deus, em levanta nome contra de o Jesus. conhecimento do Senhor nas nossas É vidas. verdade, ó Deus. Tudo aquilo que se levanta, Senhor, Sim, Senhor. nos impedindo Em nome de de Jesus. nos quebrantar, de obedecer, de nos humilhar diante do Senhor. Sim, é Pai, verdade, nós Deus. não aceitamos isso, nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor, Sim, reconhecemos Jesus. que só o Teu Espírito pode nos ajudar, Sim, e nós Jesus. clamamos, Espírito Santo, o Sim, Teu meu Deus. bálsamo, o Teu óleo, em nome de Jesus, que a Amém. Tua palavra, que a luz venha trazer luz sobre o nosso interior, Sim, mostrando Senhor. realmente, ó Deus, aquilo que precisamos tratar, imunizar dentro de nós, É verdade, para que ó Deus. possamos Sim, ser Senhor. um canal de bênção, profetas realmente do Senhor nesses dias Amém. e nessa geração, Amém. em nome de Jesus. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Pai. Amém. 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 Glória a Em nome de Deus. Jesus. Declaramos a bênção sobre vocês, queridos. Amém, queridos. Em nome de Deus Jesus. abençoe. Em nome Estamos de juntos, Jesus. pelo Rei e pelo Reino. Amém.